Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ciclo de diálogos promovido pela Faculdade Refidim. A transmissão de hoje tem um componente especial, já que vamos tratar da relação histórica entre a tradição teológica wesleyana e as origens do pentecostalismo, ou seja, de John Wesley ao avivamento da Rua Azusa, liderado pelo afro-americano William Seymour, com conhecimento de uma parte importante da história do cristianismo. Antes de apresentar o nosso convidado, e enquanto as pessoas se conectam à nossa transmissão, apresento-lhes alguns produtos e serviços ofertados pela Faculdade Refidim. Bom, o primeiro produto diz respeito às lives, né? Todas as quartas e quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos com as nossas transmissões dentro do que nós chamamos de ciclo de diálogos. Então, participe, né? Comente, compartilhe as nossas lives. De novo, todas as quartas e quintas-feiras, nós temos, então, as nossas transmissões importantes e relevantes para o cenário pentecostal e o cenário evangélico em geral. Bom, nós temos também, né, um curso gratuito de espiritualidade cristã em tempos de crise. Você pode acessar gratuitamente esse curso na nossa loja, né, no nosso site faculdaderefidim.edu.br. Esse curso está sendo disponibilizado tendo em vista, né, o caos de saúde pública em que nós estamos vivendo. É uma ação da Faculdade Refidim justamente para atender esse momento em que nós estamos passando. Bom, um outro curso importante é o curso livre de Ministério Pastoral e seus desafios. É um curso bastante importante dentro da dinâmica pastoral, dentro da área de pastoral e seus desafios. Esse curso também pode ser acessado no nosso site faculdaderefidim.edu.br. O outro curso também bastante interessante e que tem tido assim uma ótima aceitação, né, por parte de muitos, diz respeito ao curso Aconselhamento Cristão e Cuidado. Esse curso também está disponível na nossa loja, no nosso site. Bom, nós também ofertamos, né, nós criamos recentemente um trabalho extraordinário, né, por parte dos nossos professores aqui da casa, que é a Bíblia, né? Nós temos disponível no nosso site uma Bíblia em vídeo, que seria o Evangelho de Mateus comentado, né? Um comentário em vídeo do Evangelho de Mateus, com análises por parte dos professores da casa. E também o nosso carro-chefe, né? Não poderia deixar de apresentar para vocês o vestibular, né? O bacharel em teologia na modalidade à distância. Um curso de 3 anos e meio reconhecido pelo MEC. Ainda é possível se inscrever no nosso curso, né? No nosso bacharel em teologia na modalidade à distância. Nós também temos a EPOSC, né, que é a modalidade de básico, médio e avançado em teologia. Também é possível acessar esse curso, né, nas nossas plataformas de atendimento. Nós também temos o nosso colégio SEDUC, Educação Infantil, Fundamental 1 e 2. Enfim, professores altamente gabaritados, trazendo o melhor em termos de educação na modalidade de educação infantil, Fundamental 1 e 2. E, bom, nós temos, então, hoje a nossa transmissão com esse tema instigante, teologia wesleyana e pentecostalismo.
Bom, agora sim, então, eu vou chamar o nosso convidado, né? Nós temos o prazer de apresentar, né, com muita honra, o Dr. Paulo Aires Matos. Dr. Paulo Aires Matos é bispo emérito da Igreja Metodista. Como acadêmico, possui mestrado em teologia, mestrado e doutorado em filosofia, formação acadêmica conquistada em importantes universidades dos Estados Unidos. É docente e pesquisador vinculado à Faculdade Refidim. Além disso, Dr. Paulo Aires Matos é também presidente do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em São Bernardo do Campo, São Paulo. É presidente da ONG Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, do Rio de Janeiro. E o Dr. Paulo Aires Matos também é membro da Sociedade para Estudos Pentecostais, uma entidade americana que congrega importantes pesquisadores do pentecostalismo. Seja bem-vindo, meu amigo, Dr. Paulo Aires Matos. Muito obrigado, Gandra. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e desejar uma boa conversa que nós estamos começando nesse momento. Ótimo. É uma grande alegria tê-lo conosco, Dr. Paulo Aires, um amigo em particular, uma pessoa muito generosa, inclusive que tem repercutido os trabalhos de pesquisadores nacionais em âmbito internacional. Então, né, o nosso reconhecimento dessa figura tão importante. O Dr. Paulo Aires não somente é um conhecedor da história, né, e da teologia que envolve o protestantismo, né, o campo evangélico brasileiro, mas ele é a própria história, né, recente, né, dos evangélicos no Brasil. Então é uma honra muito grande tê-lo nessa transmissão. Obrigado. E, Dr. Paulo Aires, eu tenho por hábito iniciar a conversa com uma tradicional prática assembleiana, que é o testemunho. Portanto, dê o seu testemunho, nos apresente uma síntese da sua trajetória ministerial e acadêmica, inclusive, se possível, Dr. Paulo Aires, nos conte como ocorreu a sua aproximação ministerial e acadêmica com a tradição pentecostal. Está contigo a palavra, fica à vontade. Obrigado. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu sou parte de uma tradição metodista ligada ao movimento de santidade. Eu fui criado numa igreja, em que meus pais, inclusive, foram um dos fundadores, na zona norte do Rio de Janeiro. E foi uma igreja muito influenciada por um avivalista metodista norte-americano de nome George Ridout. Ridout era um pregador metodista, avivalista, e que estava muito conectado com o movimento de santidade. Então, eu cresci numa igreja onde havia manifestações carismáticas, com a grande exceção das línguas estranhas. Havia sonho, revelações, profecia, mas era permitido não falar línguas estranhas. Então, quando me tornei pastor da igreja metodista, eu fui nomeado para uma igreja metodista que tinha passado pelo movimento de renovação espiritual e que, na ocasião, tinha 600 membros quando houve o racha com a Igreja Metodista Wesleyana. 300 membros foram com os irmãos e as irmãs do Wesleyanos e 300 ficaram na Igreja Metodista, que naquela época era conhecida do Brasil. Quando houve o racha, o bispo metodista, que era bastante contrário ao movimento de avivamento, chegou lá na igreja para fazer uma inspeção. E os membros da igreja disseram o seguinte: o bispo, nós não fomos para a igreja wesleyana, mas nós continuamos pentecostais. Eu fui pastor desse povo e aí eu tive grandes experiências, inclusive com gente ligada ao movimento de avivamento também da santidade. E aí nasceu, na experiência minha pessoal, né, essa vinculação com o movimento pentecostal. Quando eu fui eleito bispo, eu fui designado para a região da Igreja Metodista no Rio de Janeiro, que é um dos principais
bastiões do movimento carismático na Igreja Metodista. Então, eu tive que trabalhar com diversos pastores de linha carismática, com igrejas carismáticas, e com isso, né, essa aproximação, mas não era com o movimento pentecostal em si. Como é que foi com o movimento pentecostal? Quando em 1998, eu deixei o ministério ativo da Igreja Metodista para me envolver no ministério, o ministério pastoral ativo, para me envolver no ministério educacional da Igreja Metodista, eu acabei indo fazer um mestrado no Christian Theological Seminary em Indianápolis. Quando eu cheguei lá, eu comentei com eles que eu queria trabalhar um pouco da história do neopentecostalismo. E eu fui designado para ser meu orientador o Dr. David Bunny, que é um dos maiores conhecedores da história do movimento pentecostal. E aí ele começou, uma das primeiras coisas que ele me fez foi me vincular com a Society for Pentecostal Studies. Quando eu estava terminando o mestrado, eu me encontrei com o Dr. Donald Dayton, que era já um amigo de outras ocasiões, e depois de conversar um pouco com ele, ele resolveu me convidar para ir fazer o doutorado com ele sobre teologia pentecostal. Então, foi assim que eu entrei e fui fazer na Drew University, que na ocasião, além do Dr. Donald Dayton, tinha o Dr. Otto Maduro, que era um sociólogo, que trabalhava muito com o movimento pentecostal latino nos Estados Unidos. Então, essa foi a maneira como eu me relacionei, tanto do ponto de vista ministerial, como do ponto de vista acadêmico, com o movimento pentecostal. Nesse processo, eu entrei em contato com a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, e vocês generosamente me aceitaram, me acolheram, e aí essa história foi se desenvolvendo. Eu tive a oportunidade, quando estava lecionando na Universidade Metodista, de dirigir 2 seminários sobre teologia pentecostal, e que me colocou muito em contato com diversos de vocês, inclusive aí da Refidim. Essa é um pouco a síntese da minha história. Claro, é uma experiência acadêmica, mas, acima de tudo, dentro da lógica do testemunho pentecostal, é uma experiência pessoal da qual eu compartilho também. Muito bom! Poxa, que experiência riquíssima. Bispo Paulo Aires, muito obrigado por compartilhar esse pequeno fragmento da sua vida ministerial, da sua vida acadêmica e dessa sua proximidade com a tradição pentecostal. Bom, agora vamos avançar um pouquinho, Bispo Paulo Aires. Eu gostaria, se fosse possível, conversar um pouco sobre o nosso tema. Nos fale um pouco de John Wesley e os principais pontos da teologia wesleyana. Eu sei que é algo assim bastante extenso, bastante denso, mas assim, em linhas gerais, nos fale um pouquinho sobre esse personagem tão importante do século XVIII, John Wesley, e os principais pontos da teologia wesleyana. Eu vou começar essa parte da nossa conversa com uma citação do Dr. William Abraham, que é um dos maiores conhecedores do movimento metodista atualmente vivo. Ele diz o seguinte numa das obras dele: John Wesley colocou a vida cristã como uma jornada de graça para uma perfeição alcançável que caracteristicamente girou em torno de 2 crises. A primeira crise centra-se na justificação e no novo nascimento, e a segunda sobre a perfeição cristã ou a inteira santificação. Além disso, o crente deve continuar a crescer em graça até a morte. A santificação plena foi crucial na jornada para a glória. Foi tão importante que Wesley considerava o grande depósito do metodismo para o mundo. Então, o que aconteceu? John Wesley foi criado numa família que originalmente seus pais eram puritanos, mas que se converteram à Igreja da Inglaterra, mas não deixaram de ter a piedade própria dos puritanos. E ele, na sua vida, como diz esse pequena citação do Dr. Abraham, ele nunca deixou de perseguir a perfeição, a santificação plena, a inteira santificação. Ele, entretanto,
na primeira fase do seu ministério, ele procurou a santidade mediante as obras. Ele era um homem que tinha uma disciplina espiritual extraordinária, de oração, leitura da Bíblia, participação nos sacramentos da igreja, e também nas obras de misericórdia, de tudo que ele podia fazer para os necessitados. Mas a vida dele era um desastre do ponto de vista espiritual, porque ele não se sentia satisfeito. Em 1638, ele tem a gloriosa experiência em Aldersgate, onde ele diz claramente que ali ele sentiu que os seus pecados estavam verdadeiramente perdoados. Isso deu um novo estalo na sua vida. Ele não deixou de perseguir e buscar a santificação. Isso era muito importante para ele. Mas ele descobriu, então, que a santificação era o resultado da operação da graça do Espírito Santo em nós. Ele vai botar um ponto muito importante. Ele diz o seguinte: a justificação e o novo nascimento é o que Deus faz por nós. Mas ele disse que isso não é suficiente. Nós temos que entrar num processo daquilo que Deus faz em nós. Por quê? Porque Wesley fazia parte de um movimento chamado a religião do coração. A religião do coração tem como seu grande modelo o pietismo alemão, tanto por parte dos luteranos como dos irmãos moravos. E aí você tem uma grande ênfase na questão da santidade. Quando Wesley estava aí nesse período ainda em busca da santificação, houve dois grandes movimentos de avivamento. Um na Alemanha, que foi o chamado Avivamento de Ouro, por volta de 1725, 1730, e o outro grande avivamento foi na América, com Jonathan Edwards. Um era luterano, moravo, e outro era puritano, de origem calvinista. Wesley era de origem arminiana. Então, ele não se deixou aproximar muito desses dois movimentos. Mas ele vai receber, então, essa influência muito grande dos moravos, especialmente por um pregador chamado Peter Boller, quando ele voltou da experiência fracassada de missionário na América do Norte. E quando ele tem essa experiência de 1638, ele vai redirecionar completamente a sua vida, porque ele vai descobrir, primeiro, que a justificação e o novo nascimento é obra da graça de Deus. Segundo, ele vai descobrir que a santificação em direção à perfeição cristã também é obra do Espírito Santo em nós. Então, Wesley vai ter três momentos na sua vida espiritual e teológica. A primeira, que é chamado jovem Wesley, que vai mais ou menos de 1725 a 1638, onde ele está buscando a santificação e a salvação mediante as obras de piedade, obras de misericórdia, uma vida devocional muito intensa, mas mediante as obras. Em 1638, ele tem essa experiência de nascer de novo. E essa experiência é que vai ser fundamental para a formação e a consolidação do movimento metodista. Por volta de 1760, o metodismo enfrentou uma crise muito grande da chamada crise perfeccionista. Esse ensino de Wesley sobre a perfeição cristã acabou criando uma situação interna no movimento metodista em que alguns que diziam que tiveram essa experiência de perfeição cristã se tornaram demasiadamente orgulhosos, se sentindo superiores aos demais. Isso causou uma parafunda enorme no metodismo, até que Wesley teve que botar os pingos nos is, e ele, então, inclusive, ele vai escrever uma obra muito importante, que está traduzida em português e recentemente foi publicada pela editora Mundo Cristão, A Perfeição Cristã. A partir dessa crise, de 1765 até a sua morte em 1791, é o chamado Wesley maduro, onde ele vai, de uma certa maneira, consolidar esses elementos essenciais. Mas aí, nesse período, por volta de 1770, ele teve um problema muito sério com a duquesa de Rantzau, e era a questão
sobre exatamente como que o ser humano participa no processo da santificação, mediante a ação do Espírito Santo, mas também como uma decisão, aquilo que o Dr. Maddox chama, né, uma fé racional. Uma fé racional. Então, o que vai acontecer? Nesse período, Wesley vai ter um grande conflito com Fletcher, que era seu companheiro de igreja anglicana, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Uhum. Wesley não aceitava a expressão batismo do Espírito Santo distinta do novo nascimento. Fletcher era alguém que fazia a distinção entre o novo nascimento, batismo com o Espírito Santo e santificação. O Wesley baniu isso. Ele riscou nos livros, nos escritos de Fletcher, ele baniu essa história de batismo com o Espírito Santo. O que vai acontecer? Na Inglaterra, o pessoal seguia direitinho as ordens de João Wesley, mas nos Estados Unidos não. Na América do Norte não. O metodismo chegou tarde na América do Norte, chegou em 1765 por aí, quando os Estados Unidos, quando a América, melhor dizendo, a América do Norte, estava já com todo o seu processo político em consolidação, que em 1776 vai dar a independência norte-americana. Os metodistas chegaram atrasados, o batista, presbiteriano, reformados de diversas naturezas, já tinham chegado desde os anos 1600. O metodista era um movimento novo, né? Chega em 1766, 65, 66. Mas o metodismo, com essa experiência anterior que ele já tinha na Inglaterra, de avivamento, ele vai ser parte do que se é chamado o segundo grande avivamento norte-americano. O primeiro foi de Jonathan Edwards. Uhum. O segundo é a partir de 1700 e mais ou menos 90, com os encontros de acampamento. O que era isso? Os Estados Unidos, diferente da Inglaterra, era um país agrícola e rural. A Inglaterra estava se tornando urbano e industrial. Uhum. Então, podia ter os movimentos dentro dos grandes centros urbanos, como Bristol, Londres e outros tantos, mas na América do Norte isso não era possível, porque o pessoal vivia espalhado pelos campos americanos numa sociedade agrícola e rural. O que acontecia? Os encontros de avivamento não podiam acontecer assim sucessivamente. Então, o que começou? Quem inventou essa história de encontro de acampamento foram os batistas e os presbiterianos. Mas por causa das reações emocionais, eles logo... Mas os metodistas embarcaram de cabeça. E os metodistas, então, vão fazer dos encontros de acampamento a grande arma de avanço do metodismo. A ponto tal que em 1850, em cada 4 americanos, um era metodista. Poxa. E sempre em cima da questão do avivamento. Fletcher vai influenciar, não é Wesley que vai influenciar a questão do batismo do Espírito Santo no metodismo norte-americano, é Fletcher. Entendi. Então, quando alguns líderes do movimento de santidade começam a divulgar Fletcher, né, pouco a pouco vai se dando, dentro do movimento de santidade, não só metodista, mas também de outras origens, a questão do batismo do Espírito Santo. Então, bispo, então a gente já vai para uma outra questão, que é a relação, eu acho que já está praticamente indo para uma outra questão. Isso, que agora vamos esclarecer a relação, tu colocou muito bem ali a vida do John Wesley, os principais pontos teológicos que caracterizam a trajetória teológica do John Wesley, ficou muito claro, muito didático, a gente gostou muito. Agora vamos esclarecer a relação histórico-teológica entre a tradição wesleyana, né, que já foi pontuada, e as origens do pentecostalismo, né? Antes, né, enquanto o bispo tomou água, eu gostaria de dizer que você está participando do ciclo de diálogos da Faculdade Refidim. Portanto, compartilhe essa transmissão, curta as nossas publicações, enfim,
faça com que a nossa transmissão alcance o maior número de pessoas. Nós estamos aqui, né, você que chegou agora, nós estamos aqui com essa figura importantíssima que é o doutor Bispo Paulo Aires, falando sobre a teologia wesleyana e o pentecostalismo. Inclusive, Bispo, tem várias pessoas que estão aqui participando, entre alunos, professores. Nós temos aqui o Marcos Paulo, o Sérgio Francisco Alves, nós temos a Alê, nós temos a Luciane, o professor Fernando Albano está mandando um abraço para ti, é muito teu amigo. Muito obrigado, Fernando. Está aqui conosco também a Luciane, o Marcelo, o Marco, enfim, tem bastante gente aqui, o Joel está conosco, enfim. Inclusive, você pode também participar da nossa transmissão com alguma pergunta, né, destinada ao Dr. Paulo Aires. Então, Dr. Paulo Aires, meu querido amigo, então vamos falar dessa relação histórico-teológica entre a tradição wesleyana e as origens dos pentecostalismos. O que tens a dizer sobre isso, Dr. Paulo Aires? O movimento de santidade nos Estados Unidos, ele vai ser resultado, em grande parte, dessa ênfase metodista na busca para a santificação. Só que, sob a influência de Fletcher, aparece esse terceiro elemento, que é o batismo com o Espírito Santo. O Fletcher confundia isso com a experiência da perfeição cristã. Ele não era muito claro sobre essa distinção, mas, de certa maneira, havia o novo nascimento, havia a santificação e o batismo com o Espírito Santo. O movimento de santidade, no princípio, segue a Wesley. Por que segue a Wesley? Porque o Wesley entendia o seguinte: o crente recebe o batismo do Espírito Santo no momento do novo nascimento. E o restante é consequência do processo de santificação em busca da perfeição cristã. Fletcher não vê assim. Fletcher vê o batismo do Espírito Santo como uma experiência completamente distinta do novo nascimento. E, em grande parte, também do processo de santificação. Não é muito claro, a gente não pode se estender por causa do nosso tempo, mas aqui tem o que eu chamo um quiprocó teológico. Né? Um quiprocó teológico, Wesley e Fletcher. Na Inglaterra, Wesley vence. Na América do Norte, é Fletcher que vence. Interessante. Aí a pergunta é o seguinte: o que Aldersgate, a rua Aldersgate, tem a ver com a rua Azusa? Tem e não tem. Eu acho que, essa é a minha opinião, né, que fazer do pentecostalismo um caudatário do metodismo é uma injustiça tanto para os pentecostais como para os metodistas. Eu creio que é um processo próprio do pentecostalismo que independe dos metodistas, independe de Wesley, de Fletcher. O que nós vamos ter é que esse movimento de santidade, que foi aproveitado e reforçado e com uma grande participação dos metodistas, né, vai pouco a pouco aceitando a teologia de Fletcher, e pouco a pouco vai aparecer a expressão batismo do Espírito Santo. Isso se tornou muito mais forte depois do final da Guerra de Secessão. Por quê? Durante a Guerra de Secessão, que foi uma carnificina terrível, 600 mil americanos morreram na Guerra de Secessão, na Guerra Civil. Foi a pior guerra até então. Nunca tinha sido matado, se matado tanta gente. Nunca a guerra tinha entrado dentro das cidades. O filme O Vento Levou mostra claramente a destruição de Atlanta. Né? Você vê que essa situação da guerra, qual foi a resposta religiosa? Foram os avivamentos. Tanto nos exércitos do Norte como no exército do Sul, para enfrentar o desespero da mortandade. Né? Os acampamentos de avivamento se tornaram muito comuns. Quando termina a guerra, você tem todo esse caudal que vai tanto no norte como nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos.
É interessante notar que um grande nome antes da Guerra Civil é Finney. E Finney não é metodista, né? Finney é calvinista. Primeiro foi presbiteriano, depois congregacional, ele teve influência. E era um teólogo, ele não era só um avivalista, ele não era só um pastor, ele era um teólogo. Né? Foi durante muito tempo a principal liderança no Oberlin College. Então, nesse sentido, você vê que já havia uma tradição e depois da guerra essa tradição vai se identificar nessa questão da busca do batismo do Espírito Santo. Um problema delicado, contudo, sabe qual era? É que os metodistas não tinham uma resposta por uma questão. Qual é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo? Está entendendo? Sim. Mesmo Dwight Moody, que não era metodista, era um batista, né? Mesmo Dwight Moody não tem resposta para essa. Ele diz que foi batizado, mas ele não diz como é que foi batizado. O que aconteceu quando ele foi batizado? Essa questão da evidência inicial vai pouco a pouco dominando o movimento de santidade. E esse negócio começa a agitar diversos setores do avivamento do movimento de santidade nos Estados Unidos. Há diversas fontes que não dá tempo para a gente mencionar. Quem é que vai juntar essas pontas todas que estavam soltas? Um sujeito chamado Charles Parham, pregador metodista, deixou a igreja, virou um pregador independente, criou escolas bíblicas, né? E ele, então, quando estava em Topeka, em Kansas, numa escola, ele faz uma viagem de quase um ano, se não me engano, por todos os Estados Unidos, visitando diferentes lugares onde haviam manifestações consideradas os dons espirituais. Então, ele passa no lugar de cura divina, de profecia. Quando ele chega de volta em Topeka, ele junta tudo e chega ao X da questão. A evidência inicial são as línguas estranhas. Interessante. Então, no dia 1º de janeiro, na passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 1901, lá em Topeka, o fogo baixou. É gozado a gente considerar uma outra coisa. Lá em Topeka não foi glossolalia, foi xenolalia. O que é dito que a nossa irmã que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela falou diversos idiomas. Então, eram línguas como no dia de Pentecostes. Posteriormente, então, esse elemento vai se consolidar. Nesse momento, lá em Azusa, como você mencionou, o William Seymour, o que o William Seymour faz? Essa é uma das histórias trágicas do pentecostalismo. Né? O William Seymour era negro, filho de escravos, cego de um olho só. Ele quer estudar com Parham, quando Parham está quando ele está em Houston. E o que acontece? Ele vai e pede, ele é introduzido por uma irmã da igreja que ele frequentava, uma igreja negra, Nos Estados Unidos, igreja negra, igreja branca, igreja branca. Algumas cruzam assim, mas a maioria até hoje é assim, né, bispo? Até hoje, infelizmente. Inclusive as pentecostais. E Charles Parham disse que Seymour não podia entrar dentro da sala porque ele é negro. Diz, mas você pode assistir aí da beirada da porta no corredor. E lá no corredor, ele começa a ser doutrinado sobre o batismo com o Espírito Santo, evidência inicial das línguas estranhas. Você está vendo o seguinte, olha, o Wesley é santificação, é amor ao Deus, amor ao próximo, é perfeição cristã, não tem nada de língua estranha, não tem nada de batismo. Nos Estados Unidos a coisa já fica um pouco misturada. Na medida em que vai avançando, vem Charles Parham. Charles Parham tem a experiência, mas Charles Parham tem experiência em 1901 e Azusa só acontece em 1906. O que aconteceu entre 5 anos?
Em 5 anos aconteceu que Charles Parham não era realmente um líder que pudesse energizar todo o processo. Quem vai realmente ser usado pelo Espírito Santo para esta grande obra pentecostal é Seymour, né? E agora, só que o pentecostalismo nasce marginal. É religião de pobre, de mulheres, mulheres, entendeu? Uma grande liderança de mulheres, né? Aquelas fotografias lá de Azusa. Então, o que acontece? Azusa é um movimento fora da curva. Os líderes do movimento de santidade ficam apavorados. Abe Simpson, né? Abe Simpson criou o tal do quadrilátero. Mas o que ele criou o quadrilátero? Jesus salva, Jesus santifica, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus vai voltar. Onde é que está o batismo? Não, Jesus salva, Jesus santifica, Jesus cura, Jesus vai voltar. Onde está o batismo do Espírito Santo? Parham vai colocar isso dentro de 5. Então, a Azusa é um movimento de 5 pontos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus santifica, Jesus voltará. Isso. Nesse momento, o pentecostalismo ainda tem elementos que são muito próprios do metodismo. Por isso que eu disse, tem e não tem. Sim. Mas acontece o seguinte, nessa história toda, havia um outro movimento ligado à santidade que não era de origem wesleyana, era de origem reformada, Keswick. E Keswick não aceitava a santificação distinta do novo nascimento, como Wesley fazia. Então você vai ter William Durham, que era líder não em Los Angeles, em Azusa, mas Chicago. Era líder em Chicago. Batista. Eu, às vezes, brincando, digo, o que é um pentecostal? É um batista que fala língua. Inclusive, os fundadores do pentecostalismo brasileiro, eles são vinculados ao Durham, né? Exatamente, tanto Berg Wingre como o Franciscano. Não são... Berg e Wingre nunca tiveram em Los Angeles, na época do avivamento lá em Azusa. Durham foi... Mas Durham, como um bom batista, né, ele não aceitava a santificação desassociada do novo nascimento. Então, o que acontece? É esse ensino de Durham que vai se tornar dominante, predominante no mundo pentecostal. Hoje, a maioria do mundo pentecostal é do 4, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus voltará. São 4. Então, esse fato de serem 4 pontos, serem 4 pontas do quadrilátero, faz com que o pentecostalismo, em parte, seja relacionado com o metodismo, mas, em parte, não seja relacionado com o metodismo. Por isso que eu digo, a Azusa tem alguma coisa a ver com o Aldersgate? Tem, mas não tem. Então, é uma relação de tensão. Isso é um problema sério para o pentecostalismo brasileiro. Talvez você agora vá entrar já na terceira parte, não é não? Agora vamos fazer o seguinte, bispo. Eu proponho um desafio, né? Vamos olhar, né, vamos olhar para os pentecostalismos contemporâneos, em particular os pentecostalismos brasileiros, né? Ou seja, que estão, de certa forma, espalhados pelo nosso território nacional. Aí eu queria te perguntar o seguinte, vamos ver se a gente consegue, né, esclarecer quais são os aspectos, né, se de fato, né, esses aspectos existem, quais são os aspectos da continuidade e ruptura com a tradição wesleyana? Ou seja, né, do que realmente nós continuamos, né, dando prosseguimento à tradição wesleyana e aquilo que nós rompemos em termos de tradição wesleyana. Porque assim, deixa eu só complementar, me parece
que há um reavivamento por parte dos pentecostais, na Assembleia de Deus eu percebo muito isso, de resgatar a tradição teológica chamada armínio-wesleyana. Então, né, dá uma clareada nisso, o Paulo Aires, por favor. O fato é que que o pentecostalismo, desde a sua origem, ele acabou optando por uma soteriologia arminiana. Mas aí você tem um conflito, né, que tem muito a ver com essa conexão ou não do processo de santificação com o novo nascimento. Eu creio que o movimento pentecostal brasileiro, e deixa eu fazer um parêntese aqui, o movimento de franciscano, ele se tornou marginal dentro do pentecostalismo brasileiro. Cresceu, mas ele é marginal. Só ele pensa que só ele é pentecostal, o restante não é pentecostal. Que é representado pela Congregação Cristã do Brasil, né? Exatamente. Eu tenho muito respeito pelos membros da Congregação Cristã. Tenho muito respeito. Mas eu creio que essa ideia exclusivista deles, né, não representa a grande maioria do movimento pentecostal brasileiro. A grande maioria do pentecostalismo brasileiro é influenciado pela Assembleia. Como diz o Gideon, é a matriz do pentecostalismo brasileiro, é a Assembleia de Deus. Para o bem e para o mal. O que me parece importante é o seguinte, aí o pentecostalismo assembleiano, pela sua própria natureza evangelística, não podia ser calvinista, não podia ser predestinista, só podia ser arminiano. Mas quando ele é arminiano, ele deixa de fora o elemento fundamental do metodismo, que é a santificação cristã, distinta do novo nascimento, mas também distinta do batismo do Espírito Santo. Esse é um problema sério do pentecostalismo brasileiro, que inclusive está na origem do neopentecostalismo. Eu tenho um amigo que hoje foi pastor metodista, hoje é líder de uma igreja pentecostal, que diz: o problema do nosso pentecostalismo é que a gente tem muito poder e pouco caráter. Eu digo para ele, eu não aceito essa sua generalização, mas é uma forma simplística, claro, grosseira, de descrever uma situação que existe no pentecostalismo brasileiro. A falta da ênfase da santificação como uma experiência distinta em busca da perfeição cristã, para mim, em grande parte, se tornou uma ruptura. A continuidade que tem é exatamente nessa questão da busca do poder. Uhum. Mas note bem uma coisa, no metodismo, a busca pelo poder não é para o serviço cristão. A busca do poder para o serviço cristão é um ponto característico do movimento pentecostal de origem de Durham e de Keswick. Uhum. Percebe? Uhum. Está errado? Não, não está errado. Porque a gente... E vós recebereis poder, semeis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até o confim da terra. Uhum. Sem o poder do Espírito Santo, sem esse batismo, nós não temos poder para fazer a obra de evangelização. A questão fica complicada quando a gente esquece que o batismo do Espírito Santo também é para fazer o crente, a crente, crescer em santidade de vida e de coração. Isso foi a grande ênfase de Wesley. Por quê? Wesley era herdeiro do movimento do coração, do cristianismo do coração, onde a afetividade é muito importante. Me parece o seguinte, que a ênfase, em grande parte dos pentecostais brasileiros, na emoção, acabou comprometendo a ênfase na afetividade.
O que eu quero dizer com isso? A gente dá muita ênfase na emoção, porque o que acontece conosco, e eu, pessoalmente, compartilho a ideia de que essa emoção é parte da ação do Espírito Santo em nós, né? A minha igreja local, uma das classes da Escola Bíblica Dominical, está estudando Apocalipse. Então, quando João tem, é claro que aquilo é uma visão. Eu não posso ignorar os dons espirituais, como muitos metodistas fazem. Mas acontece que os dons espirituais não são elementos que condicionam a salvação. Em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos daquilo, fizemos daquilo outro, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dons do Espírito são efetivos para a realização da obra, mas não são efetivos para a salvação. Muito bom. Efetivo para a salvação é o que acontece na nossa afetividade, do que Deus faz em nós. Aí, para encerrar, há um problema delicado para mim, não só no pentecostalismo, mas também em grande parte do protestantismo evangélico brasileiro. É o que acontece com a questão que dá tanta ênfase nos preceitos, naquilo que os assembleanos chamam de costumes, que vira legalismo. Eu, quando fui pastor em Cabo Frio, eu me tornei muito amigo do pastor da Assembleia de Deus. Ele era, acho que, 30 anos mais velho do que eu. Eu era um pastor jovem. Uhum. Cheguei lá em Cabo Frio, eu tinha 30 anos. E o pastor Enoque era um homem já pernambucano, arretado, né? Um dia ele disse para mim assim: ô Paulo, sabe qual é o problema da minha igreja? Que a gente tem cabelo comprido. Você imagina o que ele falou? O pastor assembleiano, presidente daquele campo de Cabo Frio e adjacências. Então, essa questão, para mim, é muito grave, porque isso dá lugar a uma série de contradições que eu vejo hoje no mundo evangélico brasileiro, né? Mas que também tem uma presença muito grande no mundo pentecostal. As nossas igrejas se tornaram campos de corrupção. Corrupção econômica, corrupção política, social, entendeu? Ministerial. Então, para mim, o próprio metodismo hoje é vítima desses problemas. Porque o metodismo deixou de dar ênfase na questão da santificação do caráter cristão. Me parece que essas são as continuidades e as descontinuidades. Muito bom. Você que está nos assistindo, você está participando do ciclo de diálogos da Faculdade Refidim. Conforme foi dito no início dessa transmissão, nós temos uma atuação na área de educação teológica, na área de educação infantil. Nós também temos, né, vários produtos e serviços disponíveis na nossa loja, no nosso site, faculdaderefidim.edu.br. E você está participando dessa transmissão com a presença ilustre do Dr. Paulo Aires Matos, um dos grandes conhecedores, não somente da tradição wesleyana, da tradição teológica wesleyana, como também do pentecostalismo. O Dr. Paulo Aires é referência nos estudos sobre pentecostalismos. Dr. Paulo Aires, está lhe mandando um abraço aqui o Moab, lá de Imperatriz, um dos membros do comitê ali da RELEP. O professor Ailton também manda um abraço. Um grande estudioso da Assembleia, né? Isso, um historiador das Assembleias de Deus, né? Recentemente publicou a sua tese de doutorado, enfim, tá? Enfim, esse pessoal todo está te mandando um abraço. Nós temos aqui alunos, enfim, temos pessoas aqui que estão acompanhando a nossa transmissão. Bom, vamos então, doutor Paulo Aires, para a última questão que eu coloquei aqui no meu roteiro. Então, assim, para terminar a nossa conversa, nesses minutos finais, quais poderiam ser, né, os principais eixos
da teologia wesleyana, né, os principais eixos, para um pentecostalismo atuante e relevante na atualidade. Embora, embora tu já tenha, de certa forma, sinalizado alguma coisa, mas assim, para fechar com chave de ouro, o que nós poderíamos resgatar da teologia wesleyana para ter, de certa forma, um pentecostalismo mais atuante e relevante no cenário atual? O que tu tens a dizer a respeito disso? A palavra está contigo, doutor Paulo Aires. Eu creio que há alguns elementos que o metodismo não prestou atenção. O metodismo não tem um ensino sobre escatologia. Então, os pentecostais têm. E tem muitos setores têm em cima do dispensacionalismo. Eu diria que o metodismo precisa ter uma escatologia, até hoje não tem, e os pentecostais precisam estudar as outras alternativas sobre a escatologia, vamos dizer, a chuva tardia. Era muito mais importante do que o dispensacionalismo, até porque o dispensacionalismo, originariamente, não tem nada a ver com o pentecostalismo. Uhum. Né? Uma coisa que me parece que hoje está causando muita discussão é a questão da interpretação da Bíblia. Mas isso não é só problema dos pentecostais, é um problema também dos metodistas. Eu digo que o princípio do fundamentalismo literalista é uma contradição com a tradição metodista e a tradição wesleyana, pentecostal. Por quê? A letra mata, o espírito que vivifica. Agora, me parece que o metodismo precisa redescobrir o verdadeiro ensino sobre os dons espirituais, inclusive o batismo do Espírito Santo. O metodismo hoje é uma grande confusão, porque você tem diversas... Muita gente tem um batismo com o Espírito Santo, a experiência de falar em outras línguas, mas é um caos doutrinário. Um caos doutrinário. Tem de tudo e de todos. Então, o metodismo tem esse problema sobre os dons espirituais. O pentecostalismo, como já disse, eu acho que tem uma questão séria sobre a santificação. Os pentecostais precisariam, na minha maneira de ver, redescobrir o pentecostalismo de 5 pontos. A Igreja de Deus em Cristo, Church of God in Christ, é a maior igreja pentecostal norte-americana. É negra, majoritariamente é negra, mas é uma igreja pentecostal de origem metodista. Até a hierarquia metodista eles levaram. Tem bispo, arcebispo, tem tudo. Então, a Igreja de Deus em Cristo tem uma ênfase muito grande. E você tem gente que é impressionante. O Denzel Washington, né? É da Igreja de Deus em Cristo, esse artista de cinema, né? Um cara fantástico, que eu aprecio como artista. Eu descobri no outro dia que ele é da Igreja em Cristo, e é crentão mesmo daquele. Então, quer dizer, e um cara que busca santidade, essa coisa. Eu creio que os metodistas, de um lado, precisam buscar e compartilhar a importância dos dons espirituais, inclusive a questão do batismo do Espírito Santo, e os pentecostais precisam, na minha maneira de ver, valorizar a questão da santificação. E aí a gente tem que enfrentar, além da questão da escatologia, a questão da hermenêutica bíblica, que você sabe que a pauleira está comendo aí nas redes sociais, né? O Kenner e o Davi estão levando puxão de orelha de tudo quanto é lá, né? Sim. E buscar a desenvolver uma teologia própria dos pentecostais. Por quê? Na minha opinião, né, tanto o metodismo como o pentecostalismo têm na experiência um dos elementos fundamentais da sua teologia. Eu não posso ser metodista se eu não acredito na experiência de novo nascimento. Uhum. Se eu não acredito na experiência da santificação. Os pentecostais não podem, de forma alguma, abrir mão da experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu sei que hoje muitos setores pentecostais não estão mais dando
a devida importância à questão do batismo do Espírito Santo, inclusive com evidência inicial. Uhum. Eu sei que é controvertido. Eu sei que é controvertido. Alguns dizem, né, e eu respeito esses que dizem que as línguas estranhas não seriam necessariamente a evidência inicial. Mas eu creio que os pentecostais precisam realmente dar maior atenção, né, a esses elementos que têm a ver com a própria situação pentecostal. Eu sei que isso é uma questão muito complicada, mas eu gostaria de que nós tivéssemos uma teologia pentecostal que não fosse a reprodução da teologia do Emil Brunner, entendeu? Onde vocês começam com os atributos de Deus, atributos do Pai, através do Espírito Santo, a igreja, a salvação. Não, eu gostaria de ter uma teologia sistemática que começasse a partir da experiência pentecostal, falando do que significa a gente considerar Deus como Pai, Deus como Filho. E aí eu colocaria, em primeiro lugar, essa é a minha opinião, soteriologia e cristologia, cristologia e soteriologia. Maravilha! Mas isso aí é coisa para a geração sua. A minha geração já vai estar batendo papo com Jesus. O Bispo Paulo Aires, tem uma pergunta, eu vou jogar na tela, ver se você consegue ler e responder. Vê se você consegue fazer isso. Ah, pai, olha quem está querendo me complicar a vida. Lá no Ailton. Isso é bem coisa do professor Ailton. Olha o que ele arranjou para cima de mim, rapaz. Olha o que ele arranjou. Ai, ai, ai. Essa discussão do pré-milenismo e do pós-milenismo, primeiro, vamos ser francos, isso não foi doutrina da igreja até o século XIX. Não se pode dizer que a igreja, até o século XIX, era pré-milenista, pós-milenista, ou amilenista, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, é que até o século XIX, os cristãos tinham como base a confissão do credo dos apóstolos. Creio em Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, ressuscitado, terceiro dia sobre o céu, de onde ele vir para julgar os vivos e os mortos. Agora, essa questão que o Ailton levanta, ela hoje é outra questão que eu tenho aqui um livro que trata especificamente, né, da questão da escatologia pentecostal, uma releitura da escatologia pentecostal, não a partir do pré-milenismo, que não é uma... Isso foi o nosso amigo Scofield, né? Foi responsável por isso, e os pentecostais aceitaram isso. Eu hoje compartilho a opinião dos teólogos, dos estudiosos, que diz o seguinte: a chuva tardia é mais importante do que a doutrina da chuva tardia, é mais importante do que o pré-milenismo, entendeu? Agora, por quê, né? Porque a gente tem que entender que o pentecostalismo é fruto do movimento missionário. O movimento missionário do século XIX tinha alguns desafios que ele não conseguiu responder. Um dos motivos é o seguinte: qual foi uma das forças bíblicas que impulsionaram o movimento missionário? Foi o ensino de que Jesus Cristo voltaria quando o evangelho fosse pregado em toda a terra. Os missionários que saíram para pregar em toda a terra, alguns deles ficaram frustrados porque não sabiam aprender as línguas estrangeiras. Eu tenho uns amigos americanos missionários que já estão aposentados, que falam português que dá cada confusão nas igrejas locais, entendeu? É uma questão de limitação. A minha filha tem dom de línguas, não de línguas em termos pentecostais, mas a minha filha fala 3, 4 idiomas com uma facilidade enorme. Então, os missionários não tinham, muitos deles, essa capacidade de falar o idioma local. Aí a questão da língua foi muito importante. Então, mas isso está ligado à questão de que Cristo precisa voltar, só vai voltar quando o evangelho for pregado em toda a terra. Aí entra a questão da chuva tardia.
Mas isso é a questão que o Ailton está levantando, é uma questão realmente que eu creio que é uma das questões que nós precisamos nos dedicar. Hermenêutica, escatologia, esses elementos fundamentais. Eu creio que os 4 pilares, como diz o Donald Dayton, né, no seu livro As Raízes do Pentecostalismo, Raízes Teológicas do Pentecostalismo, né, eu creio que esses 4 pontos precisam ser retrabalhados na teologia pentecostal brasileira. Muito bom, você está participando, né? Estamos finalizando o ciclo de diálogos da Faculdade Refidim. Conforme anunciamos no início dessa transmissão, a Faculdade Refidim tem uma atuação relevante na cidade de Joinville e em todo o território nacional, porque nós ofertamos o nosso curso à distância. Então, de qualquer lugar do país, e até mesmo fora do país, você pode cursar conosco o bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. Acesse também os nossos produtos e serviços no nosso site institucional faculdaderefidim.edu.br. Bom, chegamos ao final e nós conversamos com essa sumidade que é o doutor Paulo Aires de Matos. Conhece profundamente a tradição pentecostal, inclusive não, né? E especificamente a relação entre pentecostalismo e tradição wesleyana. Dr. Paulo Aires Matos é bispo emérito da Igreja Metodista. E ter a participação do Dr. Paulo Aires é uma alegria, uma honra inestimável, né, para a nossa instituição. Então, acredito que essa transmissão é relevante pelo seu conteúdo, pelas suas discussões. É uma pena que nós chegamos ao final, mas eu gostaria de franquear a palavra ainda ao Dr. Paulo Aires para tecer, então, seus comentários finais, uma palavra de agradecimento, para finalizarmos, então, essa transmissão. Está contigo, Bispo Paulo Aires. Gandra, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Refidim por me deixar participar da experiência que vocês têm desenvolvido ao longo dos anos. Eu sou muito grato ao pastor Clayton, né, e a cada um de vocês que me acolheram e tem realmente sido para mim um grande incentivo para continuar nessa luta que nós estamos travando. Eu gostaria também de parabenizar essa iniciativa que está sendo feita pela Refidim, de aproveitar as quartas e quinta-feiras para levantar a discussão sobre alguns temas importantes do ponto de vista teológico. E agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de falar sobre tradição wesleyana e pentecostalismo. Eu considero que esta relação é uma relação muito importante e que ambos, tanto o metodismo como o pentecostalismo, têm ainda algo a aprender uns com os outros. E quero também agora agradecer a todos que participaram desta live e desejar a todos as mais ricas bênçãos de Deus. E desejar, Gandra, para mim, essa semana não está sendo uma semana fácil, porque uma das mais respeitáveis senhoras da nossa igreja, né, faleceu devido à Covid-19. E ela adquiriu de uma forma muito inesperada. E para nós, eu creio que nesse momento, como eu e a minha esposa e o meu filho temos feito diariamente, né, nós estamos orando em favor dessas famílias. E eu creio que é algo que nós devemos fazer, é pedir ao Senhor que conforte, que console, que fortaleça essas pessoas. Eu não poderia terminar essa nossa conversa sem mencionar isso. Eu creio que é importantíssimo a nossa solidariedade nesse momento. Que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço, Gandra. Muito obrigado, Paulo Aires. Eu aproveito a fala do Paulo Aires para dizer que a Faculdade Refidim se solidariza com as famílias neste momento tão difícil pela qual a nossa nação passa. É uma calamidade de saúde pública, onde aproximadamente 90 mil pessoas perderam a vida por conta dessa pandemia, por conta da
contaminação por Covid-19. Portanto, né, a nossa solidariedade a essas famílias, o nosso coração está enlutado, né, e nós estamos em oração. Aqui em Joinville também, em vários lugares, nós temos observado que há um pico, né, uma elevação do pico de contágio, e nós estamos, né, em oração, não somente orando, mas agindo, para que, de fato, essas pessoas sejam confortadas. Então, de novo, a Faculdade Refidim se solidariza com as famílias enlutadas. Né, o nosso sentimento de respeito, nosso sentimento de proximidade e de cuidado em relação a essas famílias enlutadas. E nós terminamos, então, a nossa transmissão agradecendo muitíssimo a presença do Dr. Paulo Aires Matos, nosso amigo, nosso colega na área de docência, uma pessoa extraordinária, na qual eu admiro, tenho um profundo respeito e admiração. Dr. Paulo Aires, Bispo Paulo Aires, leva o nosso abraço à vossa família, cuide-se, proteja-se, porque a sua vida é muito importante para nós pesquisadores, porque nós lhe temos como um referencial e nós queremos ter esse referencial por muitos e muitos anos. Então fica aqui a nossa gratidão, a Faculdade Refidim agradece, né, a sua generosa participação, e nós finalizamos aqui, então, mais uma transmissão, todas as quartas e quintas-feiras. Quartas-feiras nós temos por hábito conversar com pastores, justamente para fazer, né, essa ponte entre teoria e prática pastoral, e na quinta-feira, então, a gente busca os especialistas, os teóricos da área relacionada à teologia pentecostal. Então, na quarta-feira nós voltamos, na quarta e quinta-feira, e nós terminamos aqui essa transmissão, né, com uma palavra de bênção para a tua vida. Que os cuidados do Eterno estejam sobre a tua vida abundantemente. São os votos e os desejos, né, da minha pessoa, do Bispo Paulo Aires e também da Faculdade Refidim, de todo o seu corpo discente, seu corpo docente, a mantenedora na pessoa do pastor presidente, pastor Sérgio Melfiore, enfim, todos nós, né, ministramos uma palavra de bênção sobre a sua vida. Terminamos por aqui. Bispo, muito obrigado. Deus que abençoe. Amém. Até a próxima. Deus que abençoe.